variedade de artigos militares e esportes radicais. Desperta, rapaz, e passa aqui na Adventure e comece a conhecer a vida de maneiras diferentes. Adventure, aqui começa a sua aventura. Chegou a hora de você economizar de verdade. Liquida Tudo 2021 Mix Calçados. São 9 dias de preços arrasadores, de 27 de fevereiro a 7 de março. Toda loja com até 70% de desconto. Aproveite o Liquida Tudo 2021 Mix Calçados. Calçados masculinos, femininos e infantil com até 70% de desconto. Liquida Tudo Mix Calçados, de 27 de fevereiro a 7 de março. Descontos imbatíveis com até 70%. Aqui é barato de verdade. Eu procurei a cirurgia porque a minha vista estava muito difícil para eu fazer o meu trabalho, porque eu trabalho com costura, né? O médico falou que eu teria que fazer a cirurgia de catarata, né? Fiz a consulta, fui muito bem atendida, eu estou enxergando muito bem. Tudo isso foi graças ao governo do estado, é o programa Mais Visão. Eu voltei a enxergar. Outras milhares de vidas de amapaenses estão sendo transformadas graças ao programa Mais Visão. Já foram realizadas quase 8.000 cirurgias, além de consultas e exames que totalizam mais de 32.600 procedimentos. A diferença, né? Da gente enxergar melhor, da gente ver os detalhes. E o dia desse eu disse pra minha neta assim, esse teu cabelo aqui, ela disse, olha vovô, a senhora já tá enxergando bem, né? Eu disse, claro, eu fiz a cirurgia. Então eu tô bem, graças a Deus. Negative K, nothing further, just city cabbie on the corner. Boa noite, Macapá, boa noite, Amapá. Mais uma edição do meu, do seu, do nosso plantão policial. Só começando aqui na TV Cidade, canal 2.1, essa liderança de audiência. E a gente já abre o programa, olha aqui. Nosso convidado especial, tu sabe quanto tempo eu estou querendo trazer essa entrevista? Pô, faz muito tempo, muita vaselina, mas eu sei que é ocupação. Carlos Lobato, né? Todo mundo conhece. Quem não conhece ainda não chegou no Amapá. E a gente começa agradecendo, Lobato, a gente sabe dos seus compromissos, né, da tua vida corrida, mas finalmente a gente encontrou esse espaço, esse tempo para conversar aqui. Você que é um radialista, advogado, sociólogo, a gente vai saber toda essa história, né, muito conhecido, às vezes polêmico, querido por uns, odiado por outros, mas a vida continua. Boa noite, Lobato, seja muito bem-vindo ao Plantão Policial. Boa noite, quero agradecer o convite, é verdade, as nossas agendas nem sempre combinavam, mas da última vez já não tinha como dizer não, falei para você, é uma intimação, ou condução... É verdade, eu até soltei o áudio, que é para poder o compromisso ficar né, feito. Lobato, a gente sabe que você, né, tem várias profissões, está diariamente exposto aí na vida pública, através da rádio, do programa que você tem, né, e de certa forma, né, faz com que essa comunicação, né, ela seja de uma forma muito inteirada no que diz respeito com toda a população do Amapá. Né? A audiência é muito grande, né, a respeitabilidade pelo teu programa também, o conteúdo, né, sempre diversificado, sem falar na banca que você tem de jornalistas, grandes jornalistas, a gente pode lembrar aí, você vai poder lembrar. Mas para a gente começar, eu queria saber de você quem é o Carlos Lobato. Olha, o Fernando Pessoa, que eu considero um dos maiores poetas da língua portuguesa, ele dizia que se tu queres ser universal, canta a tua aldeia. Eu sou um caboclo, tucuju, nascido às margens do maior rio do mundo, aprendi a atravessar cachoeiras para não me afogar no rio. Então eu sou esse caboclo sonhador, que um dia pegou uma embarcação, atravessou o rio, venceu Bahias, aportou em Belém, vivia as agruras que a vida de alguém muito pobre precisou viver e voltei. E por que voltei? Porque aqui está meu umbigo, aqui está o meu mundo, aqui está o cachorro que eu chamo pelo nome, a mãe, o pai, a minha esposa, está todo mundo aqui, então o que fazer lá? Convites, eu tive inúmeros, inclusive o Celso Russomano, o Heraldo foi amigo do Celso Russomano, é amigo, me chamou várias vezes para ir para São Paulo para abraçar o programa dele, enquanto ele exercia o mandato de deputado, que agora é novamente.
Eu pensei, repensei, eu falei, quer saber? Lá eu sou mais um, aqui eu sou o Carlos Lobato, amigo do Frota e de tantos outros nessa frota de amizade. Agora, Lobato, a gente sabe que você é advogado, né? Sociólogo. Sim, sou psicólogo. E jornalista. E seu colega jornalista. E jornalista. E o que te abraça mais? Quem é o Carlos Lobato hoje? É o advogado? É o jornalista? É o sociólogo? Eu sou assim meio minotauro. Às vezes a cabeça é do jornalista e o corpo é do advogado, outrora é do psicólogo. De acordo com a pauta que você encontra, você acaba incorporando esse personagem de acordo com essa formação que você tem. Então, eu transito bem nesses 4 mundos que eu elegi para me habitar. Te confesso, eu não sou advogado, já passei. Mas ainda advoga? Sim, 846 juros. Então, eu já cumpri nesses quase 30 anos de advocacia. Psicologia, quase 38, sabe? Sociologia, 36 anos. Então, eu já vi um pouco de tudo. Agora eu sou um pouco de tudo ou quase nada. Mas continua advogando? Continuo, sim. Adoro na área advocacia. Criminal ou não? Na área criminal, sim. Eu gosto do crime, né? Como o crime não compensa, sou um pobre advogado. Agora, essa militância ainda te leva a tribunais de júri? Não, né? Não, eu já não faço mais júri. Eu fiz o último ano passado, porque eu tinha um desejo. Eu tenho um irmão no Brasil que a formação dele é engenheiro eletricista. E ele enveredou pelo direito. E hoje ele é um advogado que é tribuno de júri, é um baita advogado, e eu tinha o sonho de fazer um júri com ele. E aí foi a última vez que eu fui fazer júri, foi lá em Calçoene, por sinal. Muito bem. Lobato, e o programa da rádio, né? O Tribuna da Cidade, de 7 às 9, aqui na Coirmã, aqui na 101, que faz parte do grupo da TV Cidade, né? É um programa que às vezes tu traz aquele conteúdo polêmico, às vezes está mais ameno, às vezes está mais, até vamos dizer, romântico e tudo mais. E tem uma banca que eu queria que você citasse aqui, a banca, esses grandes profissionais que trabalham com você. E como é fazer esse programa no dia a dia aqui no Amapá, onde é tão pequeno e as pessoas às vezes, né, você tem que dar uma notícia ruim de um amigo, às vezes tem que dar uma notícia boa de um inimigo. Como é que é fazer tudo isso, Lobato? Olha, esse programa eu tenho que render homenagem ao Heraldo Trindade. O nome do programa foi o Heraldo que deu. O formato do programa tem muito da inteligência do Heraldo Trindade. Eu sou o mais longevo colega dele aqui na 101. Quanto tempo na rádio? Somando as 3 passagens, eu devo ter uns 15 anos aqui de então abraço. O programa já está com mais de uma década? Já, o programa tem 20 e alguns anos. Começou lá na Antena 1 e passou por outras emissoras, mas a minha casa é aqui. Eu sempre falei para o Heraldo, e eu e o Heraldo, a gente tem uma relação de irmandade. O Heraldo é meu irmão. A gente se trata como um irmão, como um companheiro. Então tem muito a ver com o que o Heraldo me mostrou, como fazer rádio, que para mim o Heraldo é o mais bem-sucedido comunicador de rádio. Obviamente tem o pai velho, pai dela. Sem falar na voz que tem, parte. né? Sim. Então ele foi que deu esse formato. E através desse formato eu vi que tu tens que fazer um programa dividindo opiniões, questionando colegas. Aí eu fui buscar o Silvio Souza, que é jornalista, que é pró-reitor de comunicação na Universidade Federal do Amapá. Opiniões firmes, né? Pessoais, firme. Muito... Peguei o Carlos Sérgio, que é um especialista no Congresso Nacional, está há 24 anos em Brasília. Conhecedor profundo de política local. Peguei um cara que é uma grande revelação no jornalismo, que é o Gilberto Pimentel. Hoje coordena toda a área de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado por mérito próprio. Diga-se, você está entendendo? E peguei o Jara, que é o meu assessor para assuntos embroncados. O que é isso? O Jara é aquele cara povão. Verdade. Ele está onde pouca gente vai e diz o que pouca gente pensa. É verdade. Essa é a bancada. E falar na rádio, né, repetindo a pergunta, às vezes de amigo, falar mal de amigo e às vezes falar bem do inimigo. Como é que tu se sente ali naquele momento? Porque tu não tens papo na língua, né? Quando é para falar, aplaudir, aplaude. Quando é para criticar, criticar. Aqui na rádio, fazer isso. Olha, a notícia, ela é órfã. Não tem pai, não tem mãe. Ela é notícia. Ela tem que ser... O papel da imprensa é esse. Você tem que dizer para a opinião pública aquilo que ela ainda não sabe. Então, se tem um fato que depõe contra uma pessoa que eu tenho boas relações, eu vou dizer, mas eu não preciso, para dizer, pegar 3 quilos de detergente e colocar dentro da notícia. Muitas vezes você dá a notícia com a sinceridade e a seriedade que ela merece, sem precisar arrancar os cascões de ferida para que sangre mais ainda.
E muitas vezes, essa é uma notícia de um amigo. Aquele que é adversário, que tem alguma divergência comigo, eu dou também com o mesmo respeito, sabe? Mas isso é fruto de aprendizado. Eu fui processado mais de 60 vezes pelo ex-governador Capiberibe, pelo filho dele, por um mundo Foi que processado vivia... pelo Valdez alguma vez? Não. Não, o Valdez é um gentleman, eu já disse isso. Eu faço uma comparação entre ditadura e democracia quando eu falo do Valdez. E do ex-governador Capiberibe já não é tanto. Na democracia, tu clama por ditadura. Na ditadura, vai pedir democracia. Complicado. O Valdez é esse democrata, sabe? Salvo quando entra na pessoalidade, que eu vi em algum momento o Valdez perder um pouco o senso que tem de bondade e levar para o campo da justiça, sabe? Mas com o Capiberibe, logo que ele chegou no Amapá, a digladiação, os embates, eles foram intensos. Não só comigo, eu, o Melo, o Wildon Moraes e tantos outros. Havia o quê? Uma condição de querer dominar a imprensa, favorecer, a falar bem, apenas bem dele, ou coisa parecida, Lobato? Eu acho que muitas vezes a soberba é talvez a pior casca de banana que o ser humano pode enfrentar. Isso é verdade. Você, quando chegar no estúdio aqui, se imaginar que eu sei mais do que você, vai ser uma péssima entrevista. Se você imaginar que sabe mais do que eu, a entrevista é bem péssima também. Se a gente chegar aqui e se fraternar, a gente consegue extrair um do outro o que há de melhor. E talvez tenha sido esse o erro que o ex-governador cometeu, de subestimar, porque ele tem uma história de vida que, obviamente, você tem que ler. É um cara que militou, um cara que teve enfrentamentos com o regime militar, um cara que peregrinou e enfrentou golpes por onde peregrinava, chegou em países onde ele também teve notoriedade e voltou para o Amapá como um grande quadro, como voltou o Zé Disseu, o próprio Lula que estava aqui, tantos outros que voltaram. Então, ele veio com um currículo de sofrência do ponto de vista da militância muito grande. Então, isso não permitia que tolerasse o contraditório, coisa que é tão bonita no direito e na vida. E isso levou a inúmeros embates, mas eu tenho a felicidade de dizer que nós estamos muito bem hoje, há um respeito recíproco muito grande, mas também posso dizer que de todas as ações que ele moveu contra mim, nenhuma ele ganhou. Muito bem. Agora, Lobato, nessa situação do programa do rádio, que você tem 2 horas, é muito tempo a gente que faz aí, sabe que é muito tempo, você tem que ter muito conteúdo para poder transmitir, falar em todos aqueles momentos. Apesar de você ter a participação dos seus parceiros hoje, né, que de certa forma contribui, porque tu cansa fazer sozinho, é muito complicado, né? Como é que você vê hoje a aceitação desse seu programa no povo, no meio do povo, na população e até mesmo no meio das autoridades que todas lhe ouvem? Eu costumo dizer o seguinte, o nosso programa, ele é um programa para os formadores de opinião. Outros programas, eu incluo o seu, me perdoe, me permita, vocês alcançam a periferia. Vocês chegam, chocam e às vezes até merecem um aplauso, que vocês levam a notícia pronta para eles. O nosso programa não. Imagina discutir, por exemplo, o Covid, como a gente vem discutindo, sobre o ponto de vista do entendimento da Organização Mundial da Saúde, sob o ponto de vista dos grandes laboratórios que estão querendo entrar no Brasil, cujos estudos já foram aprovados lá fora, e aí a gente vê esse recrudescimento. Então, a nossa linguagem, eu gostaria muito de poder fazer o programa que alcance quem você alcança, mas eu não o povo consigo. se politizou muito, né? O povo se politizou muito e a rádio é uma preocupação porque o que tu falas, né, é uma flecha atirada, não tem volta. Sim, não tem e volta. você é um dos maiores formadores de opinião do Estado e usa um microfone que nem todo mundo tem, né? Ameaças já por isso, Lobato? Sim, mas assim, são aquelas coisas do cara que fica chateado e acha que a chateação dele tem que vir para vingança privada. Depois passa. Quem é que nunca se aborreceu, né? Já atiraram na minha casa, explodiram a porta da minha casa durante um resultado eleitoral em que eu nem candidato era e nem apoiei ninguém abertamente. Você está entendendo? Já houve um coronel que tentou, uma vez eu estava fazendo as unhas, botou uma arma nas costas e veio para o enfrentamento. Eu disse, coronel, isso aqui não é o meu tatame, eu nunca briguei com ninguém. Eu nunca me agarrei com ninguém. Eu sou um cara que sei dialogar. Mas muitas vezes, quando tu contrarias, aí o cara acha que ele é teu dono pela força, ele é teu dono pelo suborno, ou ele é teu dono porque ele é o bom de porrada. E não é a minha praia.
Quando essas coisas chegam próximo, eu procuro sair a francesa. Agora, Lobato, você tem trâmite em todos os corredores aí, né, da Justiça, do Ministério Público, Defensoria, OAB, você transita muito bem, né? Aí eu queria trazer um pouco agora para a nossa seara, né, da violência. Macapá tem pouco mais de 700 mil habitantes, a capital pouco mais de 500, é uma capital-estado como se chama, e a gente vê o crescimento, né, dessa violência, onde há bem pouco tempo atrás, né, se sentava nas calçadas para se conversar com a brisa do Rio Amazonas, e hoje não dá mais para fazer isso. Como é que tu vê tudo isso se nós temos todas as instituições e forças de segurança que temos em outros estados? Claro, a violência cresceu, vieram aí as organizações criminosas, chamadas facções, aqui no estado se instalaram 7, né? E a gente vê aí essa onda, todo mundo em casa trancado e a bandidagem na rua, assaltando, roubando e tudo mais. Como é que o Carlos Lobato vê isso? Eu acho que a globalização, ela traz o bem e traz o mal. Ela traz para a sociedade a capacidade de evoluir, sobretudo através das redes sociais, que também se revertem em algumas situações em território do ódio, o famoso cancelamento. Esse reality da Globo, chamado Big Brother Brasil, é um micromundo do que é o mundo. Então, o Macapá não está distante disso. E essa discussão ela se amplia, porque tempos atrás, por exemplo, para você estudar, você terminava o 2º grau, ou você ia ser técnico em contabilidade, você ia ser normalista, professor, ou você ia ser nada, ia ser cortar tecido no balcão de empresas do comércio. Com o advento das universidades e das faculdades, o Amapá tem hoje 32 instituições de ensino superior. O que aconteceu? Começou a se descobrir a pluralidade do pensamento, do entendimento, da compreensão. E quando você fala facção, que é o crime organizado, que também, por ser organizado, ele funciona como uma empresa, eles começaram a perceber que aqui, como em qualquer outro lugar, o território é fértil para droga, para o tráfico, para que se faça outras atividades ao arrepio do Código Penal. E isso ganhou força, densidade, à medida em que o crime se organizou. Porque antigamente era gangue. Olha, o filho do fulano tem uma gangue, aí tu chegava lá e até pacificava. Hoje não. Os caras aqui, para executar uma pessoa, muitas vezes tem que ir lá para São Paulo para que faça aquele tribunal paralelo que você conhece já se bem. faz aqui na penitenciária. Pois né? é, então veja só. Foi isso que trouxe tudo isso. Na minha casa, quando garoto, a fechadura da casa dos meus pais era uma tramela, que é aquele pedaço de madeira com um prego no meio. Tu gira para cá. Quando a gente fugia, que chegava mais tarde, levava um pente no bolso, tirava, batia, abria e o papai não sabia que hora nós chegamos. Muito bem. Agora nós temos aqui, Lobato, todas as instituições que em todo estado tem, né? Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos mais de segurança. Você não acha que, pela condição de poder se integralizar mais, não teria se feito um melhor combate? Já que hoje existe, a gente vê muita vaidade aí nesse povo todo, né? Cada órgão a gente pode citar, a Polícia Federal tem o seu setor de inteligência, a Polícia Militar tem o seu, a Polícia Civil tem o seu, o Ministério Público também. Então ninguém vê ninguém, né, se integralizando, juntando forças ali, união, para se combater de uma forma melhor. Como é que é ver toda essa vaidade dessas forças e essas instituições, Roberto? Está lá na Constituição, que diz que os poderes são independentes, mas harmônicos. Por serem independentes, cada um caminha o seu caminho. E nem sempre o caminho que se caminha é o caminho que o outro caminha. Se você pegar, por exemplo, levar para o macro, qual é a maior potência mundial? São os Estados Unidos. E por que lá o crime é bem pior do que é no Brasil? Se lá eles têm a maior força aérea, o maior exército, a marinha mais qualificada, o FBI, a CIA, e tantos outros, o Pentágono para pensar, e o crime. É porque é a natureza humana, Frota. Eu acho que o pior animal que Deus colocou na terra e que se desviou do propósito de Deus foi o homem. Porque nós viemos dotados da capacidade de mudar. Só muda quem pensa e só o ser humano é capaz de pensar. Mas a gente não consegue pensar para fazer, como você diz, alcançar essa utopia de fazer algo junto, conjunto, que possa ter esse resultado. De, através dessa harmonia, a gente construir um mundo, um país, um estado de fraternidade.
Não existe. Falando agora das instituições que você conhece muito bem, vamos começar aqui com o Tribunal de Justiça. Né? O Tribunal de Justiça tem hoje, recebe medalhas, honrarias, tudo pela celeridade, atendimento e tudo mais. Você comunga com essa ideia de que nós temos hoje a justiça mais célere do Brasil em atendimento a essa população tão carente que nós temos? Comungo, sim. E eu dizia isso 15 anos atrás, que a Justiça do Amapá vai ser cada vez melhor à medida em que os juízes de primeiro grau, sobretudo os do primeiro concurso, do segundo concurso, 91, 92, quando chegasse ao desembargo, eles chegariam com uma bagagem muito grande de conhecimento do que é a justiça amapaense. Então você tem hoje, quem era juiz lá? Carmo Antônio, foi meu professor. Quem era juiz, hoje é desembargador? Carmo Antônio, João Guilherme Lage, Rômeu, Adão Joel de Carvalho. Está faltando um aqui, que é o Agostino. E o próprio decano, Gilberto. Sim, o Gilberto foi juiz no Pará. Mas digo, da Justiça do Amapá, tirando o Raimundo Vale, que já aposentou, temos 5 ex-juízes, porque no primeiro grau, que continua o juiz, mas já na condição de desembargador, fazendo o Tribunal de Justiça. E veja, o doutor Lage acaba de sair da presidência. A primeira experiência dele, um juiz de primeiro grau que veio ao desembargo por merecimento e entrega para um outro juiz de primeiro grau que virou desembargador, Rômeu Araújo, para conduzir a justiça amapaense. Boa escolha do governador? Sim, sim. O procurador João Henrique, né? Jaime Henrique, estou com o João Henrique na cabeça. Fantástico. Imagina um homem que no primeiro concurso para o Ministério Público, ele veio de fora e chegou aqui e conseguiu dos melhores lugares, que os primeiros classificados seriam os procuradores e os outros viriam a promotor. Então ele conseguiu entrar... Foi corregedor 2 vezes do Foi corregedor. Agora estava ouvidor. É um homem que já está na justiça, através do Ministério Público, há no mínimo 27, 28 anos. Então você acha que a justiça ganhou muito com a vida do Dr. Jaime? Muito, ganhou muito, sim. Ele é um ex-procurador de justiça, hoje desembargador, altamente qualificado não só para o Tribunal de Justiça do Amapá. Em qualquer tribunal de justiça desse país, ele tem cadeira, sim. Falando do Ministério Público, Lobato, quando eu cheguei em 2010 no Amapá, eu me admirei muito porque a gente via as pessoas, né, loucamente procurando a sua defesa, a sua ajuda pessoal no que diz respeito no Ministério Público. Ali fora a gente vê as pessoas dizer, olha, eu vou te denunciar lá na delegacia, lá não sei aonde. Aqui não, aqui dizia, olha, eu vou te denunciar no Ministério Público. Nesses tempos para cá, você acha que o Ministério Público também avançou no que diz respeito a atendimento, a credibilidade na nossa sociedade? Eu acho que sim. O Ministério Público teve uma fase que eu fui muito crítico, quando eu percebi que ele se politizou. Politizou do ponto de vista com viés partidário. Ainda não existe essa politização? Não, você não vê mais? Hoje eu acho que não, a doutora Ivana merece esses elogios, porque antes eu já a critiquei. Hoje eu quero elogiar. Ela conseguiu, isso ao tempo, a maturidade, ensina para todos nós o melhor caminho. Eu já fui mais ácido, hoje eu sou paz e amor. E a doutora Ivana conseguiu, nas sucessivas eleições para a Procuradora-Geral, ela conseguiu dar um tom, uma cor ao Ministério Público sem tirar a independência de ninguém. Então, o Ministério Público do Amapá hoje é um dos melhores do Brasil, porque também tem quadros qualificados. Doutor Nicolau Crispim é um deles, o doutor Jaime que saiu, doutor Manel Brito é outro, o doutor Iaci Pelaz, para mim um promotorzaço, sabe, humanista, o doutor Eli Pinheiro, o Paulo Veiga que já foi, Marcelo Moreira, um intelectual. Inteligente. Então, esse cara ele forma em qualquer lugar também, desse país chamado Brasil. Então o Ministério Público do Amapá, e tem promotoras e procuradores fantásticas, sabe, que dá essa qualidade a essa parte do tripé da justiça, o que deixa todos nós certamente com a segurança de que o Ministério Público do Amapá é um Ministério Público enxuto, célere e competente. Olha, o Weber Penafor, esse promotor, esse cara é demais. Você sabe que ele vem da engenharia e depois ele foi estudar direito, foi considerado o melhor engenheiro fora do Brasil, ele teve uma experiência, o melhor juiz na África,
E ele veio para estudar na Unifap, da terceira turma. Você diria que o MP hoje, com toda a estrutura física e de pessoal, grandes promotores e promotoras, grandes procuradores e procuradoras, atende a contento, então, a nossa população? Sim, de 0 a 10, a nota é 10,5. 10,5. Defensoria Pública. Nós temos duas situações na Defensoria Pública no Estado, ao meu ver. Aquela que não era concursada e essa que hoje está aí concursada, dirigida aí pelo Dr. Diogo Grulho, né? E a gente vê uma situação de melhora no atendimento e até mesmo na situação profissional de defesa. Eu cheguei a assistir um júri lá de um defensor lá, o Dr. Tiago, eu fiquei espantado com o trabalho do rapaz, inclusive chegando a absolver. O que dizer da Defensoria hoje, Lobato? Eu acho que o único pecado, se é que é possível imputar tão dolorosa condição, é que a Defensoria ela funcionava com os cargos de confiança, se chama nomeação ad nutum. Isso. Eu tenho um irmão que foi defensor 14 anos. Com o concurso, a Justiça determinou que o governador exonerasse esses dos cargos de confiança e absorvesse os concursados. Obviamente que está correto. O que faltou foi aquela mesclagem. Olha, nós vamos ficar 6 meses com alguns desses defensores que são nomeados para que vocês compreendam como funciona a cultura desse povo. Porque a maioria dos defensores vieram de fora. Então o cara chegar aqui e muitas vezes a própria linguagem ele não sabe, é meio complicado. Eu sei que são de excelência os defensores, mas eu sei que tiveram dificuldade em razão da cultura. Se você sair daqui para Portugal, você vai ter dificuldade de se comunicar, mesmo a língua sendo a mesma, porque existem os jargões de natureza peculiar. Então, faltou isso. O caboclo, por exemplo, no Amapá, no Pracuúba, o índio lá da aldeia Cumarumã, como é que um cara que vem do Rio Grande do Sul, por exemplo, para ser defensor público aqui, vai conseguir compreender o que significa o que ele está dizendo? Eu tenho um exemplo claro de um professor extremamente culto que uma vez se envolveu num problema, atrasou para dar aula na universidade, lá no Pará. E ele disse, houve isso porque, felizmente, eu sou íncola, incógnito, incólume. Como é que você vai traduzir isso? A mesma coisa os defensores às vezes encontram. Íncola significa morador. Incógnito é o termo desconhecido da matemática. Então, de morador desconhecido, incólume estava são e salvo. Se envolveu no acidente e poderia ter dito para nós, olha, felizmente, estou são e salvo. Não, eu sou íncola, incógnito, incólume. Então, esse ruído na comunicação e as peculiaridades que nós da Amazônia temos, muitas vezes são barreiras para que o defensor consiga entrar na alma daquele ente, daquela pessoa que precisa da sua qualificação intelectual na ciência jurídica. O único reparo que eu faria era esse. Sabe? O restante... Show. O que falar hoje da tua... onde você está lá inscrito, onde você é há muito tempo, OAB. Eu sempre vejo, até para que você possa pensar aí na resposta, que não precisa pensar, o Lobato não precisa pensar em resposta. Ele já tem a resposta. Mas a OAB é uma instituição de muita credibilidade, uma instituição muito macro, em termos de Brasil. E no Amapá não é diferente. Nós temos aí grandes advogadas, mas que seria, ao meu ver, uma instituição que poderia agir mais no que diz respeito à sociedade. Poderia ter as portas mais abertas, atender mais, né? Poder falar mais por aquele que não pode falar, que não pode gritar e que às vezes precisa desse grito. Como é que o Lobato vê essa sua instituição, a OAB do Amapá? Eu acho que você, pela larga experiência que você tem, você vem no Congresso Nacional, Frota, você conheceu as maiores autoridades legiferantes desse país, que é quem faz leis, deputados e senadores. Você deu a resposta. Falta para a OAB deixar de ser um condomínio, deixar de ser um gueto e se abrir para a sociedade. E sabe como isso começa? Não. Eu acho que é desnecessário você ter que, para ser advogado, fazer 2 provas, o chamado exame da ordem. Eu acho que é o mercado que regula quem tem qualidade. Todos nós somos jornalistas. Quem sintoniza no Frota sabe o tamanho da qualidade que ele tem e o zelo que ele tem com aquilo que ele apresenta. Já o Lobato nem tanto, então a audiência é sua. Imagine o filho do pobre, da pobreza, que a mãe lava roupa
para conseguir botar o filho na faculdade particular, porque ele não consegue entrar na federal, porque são os filhos dos bacanas que normalmente alcançam esses espaços. No final de tudo, ela pega e dobra o número de cestas que ela lava lá, de trouxa, para comprar o terno, a roupa dela, o anel de doutor. O filho forma e no outro dia ele não tem o que fazer. Ele é bacharel em direito. É a única profissão em que você termina a graduação, você põe o anel no dedo e você não pode exercer a sua profissão. Porque quem estuda direito quer ser advogado. Claro. E isso é ruim. E o pior, na advocacia é a única profissão em que é um contra o outro. Na medicina, junto o anestesiologista com o cirurgião. Verdade. É a única profissão em que é um contra o outro. E os dois se digladiam e muitas vezes ficam mal à morte. Esquecem que está se discutindo o saber jurídico, o conhecimento jurídico dentro de um fato determinado. E acaba que, não, fulano ou bateu, o outro... Então, veja. Você diria que a nossa advocacia no Amapá é uma classe desunida? Eu acho que ela é elitizada e politizada. Tem grandes advogados, eu não estou falando dois advogados, da autarquia federal chamada OAB. Eu, particularmente, se tivesse força, a primeira coisa que eu iria pugnar, acabar com o exame de ordem. Acabar. Todos os bacharéis têm direito de exercer a ciência jurídica. E o mercado é que vai regularizar. Você vai lá na frente da cidade, tem quantas barracas vendendo batata frita, banana frita? Coco. Várias. Coco. Você procura aquele, fui bem atendido aqui, essa banana não tem muito óleo, ela está mais enxuta. Aí tu vai, Lobato, quer ir lá? Olha, vai no fulano. É o mercado que regula. Por que para ser advogado, você tem que fazer, depois de ficar 5 anos, 2 provas? Por quê? Você já passou por toda a Pois experiência? então, e eu acho que o Congresso Nacional deveria ter uma atenção melhor e acabar com isso. Agora, falando da nossa OAB aqui, você acha que ela tem essas portas abertas para a nossa população, que merece, que às vezes precisa ali, né, de uma consulta, de uma conversa, de ser atendida, de ser vista, às vezes nem procurar, mas a própria OAB, pela visão, pela dimensão que tem, inteligência, e dentro daquela área que todos os advogados trabalham, né, já poderiam ir lá e socorrer, trazer. A gente não vê, né, equipes, comissões de advogados visitando aqui determinados bairros, vendo a necessidade daquela população. Ninguém vê comissões aqui, né, visitando de alguma forma algum setor da sociedade que sofre e tudo mais. Eu concordo com você. Nós vivemos uma pandemia que já está na 2ª onda. Isso. E vai vir a 3ª onda, dizem os cientistas, e a OAB deveria travar um plano que pudesse se juntar às instituições públicas. A OAB é uma autarquia federal, para que se pudesse discutir. Muito poderosa. Mas não, a mim parece, uma vez o desembargador Carmo Antônio me disse uma frase que eu guardei comigo: a justiça é uma casa de muros baixos. Quem passa na frente enxerga o que tem lá dentro. A OAB deveria, como diz o Chico Buarque de Holanda, mire-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Então, eu acho que falta isso. A culpa é do Aurinei? Não, o Aurinei é um doce, um professor. O problema é que a OAB, como instituição, ela traz consigo essa estrutura, essa viga inflexível. Que já vem de algum tempo? É que vem desde a época do Império. As né? eleições da OAB, você vê como eleições políticas? Eu vejo sim, a OAB é muito mais politizada do que Ministério Público, Tribunal de Justiça e tudo mais. E é isso o viés que atrapalha Eu acho que o sim. verdadeiro métier da Acho que OAB sim. em Acho que desenvolver sim. aquele trabalho que... Acho que sim. Por exemplo, Comissão de Direitos Humanos funciona? Eu não sei. Comissão de Prerrogativa funciona porque o doutor Maurício está lá, é um cara atirado, sabe? Ontem Mas eu tive aqui o presidente da comissão de... Comissão de Meio Ambiente funcionava. Sabe o que aconteceu com o advogado que presidia a Comissão de Meio Ambiente? Por decisão judicial, em razão de circunstâncias processuais, ele foi impedido de exercer a advocacia. Está com a carteira suspensa. Essas são as críticas. E o que precisaria, então, para melhorar e essa instituição tão importante, nacional, e aqui no Amapá não é diferente, né, funcionar melhor? Eu acho que o Congresso Nacional precisa mudar a estrutura, porque a OAB não vai mudar. Imagina que ele tem uma reserva de mercado. Para você advogar, todo ano tu tem que pagar uma anuidade. E os bacharéis que estão fora não podem, então não pode pegar nenhuma causa, nenhum caso. Se pegar, eles incidem no exercício legal da profissão, que é um crime de natureza penal, você sabe disso. Mesmo o cara terminando 5 anos estudando as leis todas, ele não pode. Ele não pode ser assistente de um júri,
porque ele não tem a condição sine qua non de ter uma carteira de uma instituição chamada OAB. Eu acho isso com os filhos da pobreza, daquela mulher lavadeira que conseguiu botar o filho, conseguiu formar o filho que não pode trabalhar, isso é atroz. Então, quando você fala isso e fala que é uma situação que só o Congresso pode mudar, qualquer advogado que hoje venha a ser presidente da OAB não vai mudar, vai Não ficar vai do mesmo mudar, jeito. porque a OAB, por Não ser... temos nome, então, para Não, melhorar, para mudar. A OAB, por ser uma autarquia federal, ela é regida por lei federal. O Estatuto da OAB é uma lei federal. Só quem muda a lei? O Congresso Nacional. Congresso Nacional. Embora alguns tenham iniciativa de mudar no Congresso. Que aqui é E você não vê nenhum que passe e queira deixar um legado, ó, vamos melhorar, vamos colocar o OAB na rua, né, do lado do povo. Não tem isso. O Felipe Santa Cruz é filho de uma vítima da ditadura militar. Ele iniciou fazendo da OAB uma trincheira como se fosse um partido político. E não andou longe. Já chegaram, inclusive, a pedir o impeachment dele. Nós tivemos aqui candidaturas até judicializadas, Sim, né, problemática, aquele negócio todo. Mulheres, só teve uma em toda essa situação da vida do OAB, só teve uma mulher, né? Foi. Doutora Sulamim Monassi. Você lembra do que mandato? é desembargadora no Tribunal Regional do Trabalho. Você lembra do mandato dela? Não acompanhou? Foi não, muito porque ela tempo não é da atrás, minha né? época, ela foi minha professora. Ela foi muito tempo atrás. Ela foi muito tempo. Mas ela... segundo comentários que ela foi uma boa presidente. ela né? é desembargadora no Tribunal Regional do Trabalho, imagina. Então tá professora, tá na hora de vir uma mulher. professora né? da Universidade Federal do Amapá. Tá na hora. Você tem que ter um toque, não é só de esmalte, não. Esse perfume, essa leveza da mulher, né? Verdade. Eu vou te pedir licença. Um minutinho, a gente vai pagar um comercial, é rapidinho. Pronto. É rapidinho. Nós estamos aqui conversando com essa autoridade, Carlos Lobato, né, que a gente traz o programa para esclarecer vários assuntos. Ele que nas manhãs, né, está aqui na rádio, na 101,9 FM, com o Tribuna da Cidade, trazendo a notícia, a informação para você, com todos os colegas jornalistas que fazem o programa com ele. Nós vamos para o pequeno intervalo comercial. Toma só uma águazinha, rapidinho. Fique ligado que o plantão policial volta já. Just city cabbie on the corner. Para o governo do Amapá, plantar o desenvolvimento hoje é colher os frutos desses avanços amanhã. Por isso, inauguramos novos escritórios do RURAP em 6 localidades do Amapá. Outras 4 unidades já estão em execução e serão entregues até abril. No total, o governo está investindo mais de 1,5 milhão em novas instalações, que oferecem serviços como emissão de documentos, declarações, financiamentos e outros atendimentos para cerca de 10 mil trabalhadores do campo. Esse é o governo junto com a gente, trabalhando para todos os amapaenses em todo o Amapá. Vai começar a maior promoção do ano. Big Promoção 2021 Lojas Meridiana. Toda loja com até 70% de desconto. De 27 de fevereiro a 7 de março. Moda masculina, feminina e infantil, calçados e acessórios para toda a família com até 70%. 9 dias com ofertas incríveis e descontos imbatíveis de até 70%. É pra zerar o estoque. Corra e aproveite a Big Promoção Lojas Meridiana. O Amapá é cheio de gente que se reinventa e se renova a cada dia, com criatividade e muita força de vontade. Foi assim que mais de 2.100 pessoas se inscreveram no programa Minha Primeira Empresa e deram o primeiro passo para realizar um sonho, abrir seu próprio negócio. Serão 6 meses de cursos, orientações e 1 milhão de investimento injetado através do Amapá Mais Forte em novas ideias. O programa já está em andamento e até o final de julho, o Amapá contará com novas empresas que irão gerar emprego e renda para a nossa gente. Você pode acompanhar pelo site ageamapá.ap.gov.br e ficar por dentro de todas as novidades. Governo do Amapá. Você tá a fim de encarar muita ação e aventura? Então seu lugar é aqui, na Adventure. Só aqui você encontra tudo o que precisa para enfrentar os terrenos mais radicais. Mochilas, barracas, campo, pesca, escalada e rapel. Uma grande infinidade de artigos militares e esportes radicais. Te esperta, rapaz, e passa aqui na Adventure e comece a conhecer a vida de maneiras diferentes. Adventure, aqui começa a sua aventura. Just city cabbie on the corner.
De volta aqui com o meu, com o seu, com o nosso plantão policial pela TV Cidade, canal 2.1, né? Essa emissora que está aí liderando as audiências. Do meu lado, né? Carlos Lobato, esposo da doutora Natália, dono do programa Tribuno da Cidade, né? Aqui atendeu e veio conversar com a gente nesse papo aqui descontraído. Ele que sabe tudo, né? E diz tudo, não tem papo na língua, e a gente vai continuar aqui aproveitando para explorar. Lobato, vamos falar um pouquinho de política, né? Nós tivemos agora, recentemente, esse ano passado, política, vários problemas aí, adiamento das eleições, né? E terminou acontecendo aí, vinda de ministro, para se justificar e tudo mais, né? Mas aconteceram. Aí eu gostaria de começar até te perguntando, né? O que dizer, vamos falar primeiro do que nós temos. O que dizer hoje da nossa bancada municipal que acabou de ser eleita, Lobato? Olha, Você conhece alguns vereadores? Eu conheço alguns, sim, e gosto da atuação de algum deles. Gosto do Marcelo Dias, por exemplo. Eu acho ele um vereador centrado. Ele não é aquele vereador da militância partidária. Ele é um vereador de resultados. Ele é um cara centrado, focado, preside a Câmara. Gosto do Jean Dunay. Ele é classista. O Jean Dunay, ele é vereador de um segmento. É como médico, como advogado. Ele é especialista em transporte público, ele é especialista neste segmento. Eu acho legal a atuação dele. Saulo Jorge Luiz está no 6º mandato, como eu gostei de muitos outros. Por exemplo, se você me perguntasse para quem você daria o aplauso como sendo o melhor vereador em toda a história da Câmara de Macapá, eu daria ao seu Paulo Ramos. Foi um vereador municipalista que olhou as famílias, esses nomes de ruas que você tem, que homenageia muitos. Meu irmão, por exemplo, Francisco Valci Lobato Lima, é bem aqui perto da gente, perto dessa padaria que tem atrás do cemitério, é a rua que homenageia o meu irmão. Nessas últimas eleições, a renovação que nós tivemos, você achou que foi satisfatória ou poderia ter renovado mais? Não, eu acho que foi dentro do que é o limite, porque você sabe que hoje não tem eleição barato, e quem se reelege, na maioria das vezes, é quem tem grana e quem tem trabalho. Esses conseguem se eleger. O Amapá, por exemplo, nós somos um grande feudo, dividido em capitanias hereditárias, que são os sobrenomes. Seja qualquer que seja o sobrenome, por Alcolumbre, Capiberibe, Góis, são nomes consolidados que são de famílias fortes. Lhe surpreendeu a eleição de um vereador que era médico, desconhecido, assim, tirar em primeiro lugar? Assim como lhe surpreendeu, né, a Janete Capiberibe, que era um nome que se ficaria entre os 3 mais bem votados, ficou em 17º? Não, a Janete, eu acho que nós da imprensa somos injustos com ela. Primeiro, a Janete não fez campanha. A Janete tem 70 anos e é asmática. Como é que essa pessoa, em tempo de pandemia, poderia fazer campanha? Complicado. Ela, da casa dela, teve votos suficientes para se eleger. Há um médico que teve a jovialidade dele e que tem a ajuda de outros colegas médicos, etc. E um apoio tem uma facilidade, forte, né? sabe? Então, teve um apoio a Janete, eu entendo que houve o que a gente chama na estatística uma variável interveniente que atrapalhou. Ela se embrigaria para ser a mais votada, ficar dentre os 5 mais votados e ficar em 11º, eu acho que nas condições que ela e o marido enfrentaram, ela realmente tem força política, porque para construir um mandato dentro de casa não é fácil. Só pela telinha, pelo celular, não foi brincadeira. Com certeza. Né? E o que dizer da bancada estadual, Lobato? Nós temos uma bancada aí com 24 deputados estaduais. Né? Eu ainda não sei, se me perguntar, eu não sei o nome dos 24. E a gente viu aí esse ano de pandemia muito difícil, apagão, né? Problema de início de chuvas e tudo mais. E a gente viu uma situação muito omissa, né? Eu, pessoalmente, uma opinião pessoal, muito omissa. A Assembleia ela é composta de várias comissões também, que traz, né, a aproximação de toda a sociedade. E a gente não viu tanta... O que se falava no ano passado todo foi Davi Alcolumbre, que era o presidente do Congresso, e que trouxe, que fez e que aconteceu. Né? Mas como é que você vê toda essa bancada estadual nossa hoje, Lobato? Eu queria te dar um exemplo, qual é a minha visão. Quando Xerxes, rei da Pérsia, decidiu invadir Esparta, que era a cidade de guerreiros da Grécia, que eram as cidades-estados, ele mandou um emissário para dizer para Leônidas, que era o rei de Esparta, que se rendesse, que teriam a piedade do rei Xerxes, que tinha um exército de 2 milhões de homens. O Leônidas matou o emissário,
E o Xerxes decidiu ir para invadir a Esparta. Só tinha um problema, só tinha uma passagem, que era o desfiladeiro das Termópilas. E essa passagem não dava para brigar 2 milhões contra 300. Era 300 contra 300, então isso equilibrou. E quando Xerxes chegou diante de Leônidas e disse, te rende, porque os meus homens se lançarem a flecha ao mesmo tempo, eles serão capazes de esconder o sol. O que o Leônidas disse? Melhor, porque nós haveremos de lutar na sombra. O que está ocorrendo na Assembleia é isso. Numa pandemia intensa, os deputados ainda não conseguiram aprender a lutar, sair de si, se juntar em comissões, enfrentar o tema, sem medo de errar, porque se errar, ainda assim os acertos são maiores, porque nós estamos enfrentando um inimigo desconhecido, como os espartanos enfrentaram 2 milhões de homens e só perderam porque foram traídos. Então, aos senhores deputados e deputadas, não se permitam ser traídos. Traídos, sabe por quem? Pelo ocaso da história, porque vocês haverão de pagar um preço muito alto. Eu quero entrar na história pelas coisas que eu fiz e não pelas coisas que eu deixei de fazer. Você conhece os 24 deputados, Lobato? Você não, alguns não conheço. Não conhece? Alguns não Mesmo conheço. militando aí na política? De nome eu sei quem é, mas a cabeça... Eu conheço, por exemplo, um médico que disse, na presença do Dorinaldo Malafaia, superintendente de vigilância sanitária, disse, esse negócio de Covid, aqui vai chegar um ou outro caso. Se chegar, ele é deputado. Hoje está aí a resposta dada a ele. Ele deveria ter sintonia com o povo, sobretudo que o elegeu, mas ele não conseguiu. Ele fez do mandato um feudo de arrogância e tropeçou na língua, nas pernas e nas palavras. Nossa Assembleia poderia fazer mais pela nossa população, Lobato, já que é colocada lá pelo eles? Acho que sim. Agora a culpa é do Cacá? Não. Cada deputado ele é um universo independente. Claro. Cada comissão é um universo independente. Se o presidente eventualmente não queira fazer, ou queira fazer, o deputado não quiser, não anda. Não anda. Por quê? Porque cada deputado ele é o seu mundo pessoal. Uns fazem, o Paulo Lemos vai aqui, vai ali. Eu vejo agora ter uma comissão para exigir que o governador Valdez e o prefeito Furlan apresente o nome, identidade, CPF, pai, mãe, avô, bisavô, tataravô de quem foi vacinado. Qual é o número do lote da vacina? Pô, legal, se o problema fosse só esse. E o Covid? Não tem vacina para todo mundo, tu está preocupado em controlar o que não tem? Não é estar na contramão da história? Você concorda comigo? Verdade, verdade. Agora, o que a gente pensa, né, Lobato, é porque são 24, né? Colocados pelo povo, né? E com estrutura física hoje, está lá o prédio novo, bacana, que tem um conforto, até mesmo para atender a clientela deles, que somos nós, né? Pagadores de impostos, que votamos, temos a mesma condição. Mas mesmo assim, a gente vê nessa, eles aí nos carrões, mansões, vidas boas, né? Nada contra também, porque trabalharam para isso, né? Fizeram política para isso. Apesar de eu achar até que o salário que tem devia doar para o povo, como nós vimos aí em algumas situações. E a gente termina vendo essa inoperância, a gente termina vendo, né? Em vez de aproximação, depois de uma eleição, se afastam, se escondem, né? Então isso é que não traz para entender. Ó, você que está aí, uma vida, um conhecedor, um formador de opinião como ninguém, não sabe quem são todos os deputados estaduais. Se eu tropeçar com algum, eu não sei quem é. Então, por conta de quê? Por conta de que não tem interesse? Não, é porque quando você tem um político que te representa, que aparece, que realmente te representa, tu nunca vai esquecer, tu vai saber, vai lembrar. Né? Como eu também lembro dos 5, 6, o restante eu não lembro, não sei quem é. Não vejo trabalhar, então, né? Aquela história que tu não aparece, quem não é visto... Né? Não é lembrado. Não é lembrado. O que dizer da nossa bancada federal? 8 deputados federais, 3 senadores. Eu acho assim, do ponto de vista do Senado, o Amapá tem uma das melhores bancadas do Brasil. Eu também concordo. Nós temos um Randolph, que é um cara que no campo da esquerda, no campo da oposição, cumpre o seu papel com grandeza. Verdade. Não é à toa que é o campeão de votos na história do Senado no Amapá. Nós temos o Davi, esse cara, eu acho até que o Davi, de certo modo, é injustiçado no julgamento que a sociedade amapaense faz dele. Olha que esse cara tem feito, que ele trouxe recursos, a questão do apagão. Eu nunca vi na minha vida toda fazer o que ele fez. Mas nós somos isso quando colocaram um ladrão diante do Filho de Deus, que introduziu a lei do amor, para que houvesse a redenção, para que não houvesse uma nova arca, um novo Noé, para que não houvesse 40 dias de chuva, 40 noites.
O que nós fizemos? Ficamos com Barrabás e mandamos condenar Jesus Cristo. Então, é a natureza Lucas, humana. Né? Também um grande senador. Sim, Lucas Barreto, um grande senador. O Capiberibe foi um grande senador. Você está entendendo? Então, acho que a nossa bancada de senadores é muito boa. Já a bancada de deputados federais, eu vejo assim, ela muito incipiente, muito inodora, muito sem cheiro. Rara exceção. Como ia no Ceará em Sousa. Me permite dar um exemplo. O Heraldo Trindade foi 3 mandatos de deputado. O Heraldo, Isso. Ele conseguiu, com o peso, foi o primeiro do norte do Brasil, o primeiro negro do Brasil que presidiu a Comissão de Direitos Humanos. Isso. No tempo que o PT era o partido de oposição que estava na porta do gol para assumir o poder desse país. Conquistou esse o Heraldo, com um voto no governo FHC, com um voto, o voto dele, mas a força política salvou aqui centenas de milhares de empregos. Entendeu? Verdade. Hoje tu não vê. Qual é o deputado? Me diga um deputado que tenha uma notoriedade. A gente não encontra, infelizmente. Não digo isso para ficar a crítica pela crítica, mas talvez em forma de incentivo. A crítica é construtiva. Vocês têm que estudar para se discutir o país, sobretudo num momento como esse que a gente está vivendo de pandemia. Tem que estudar. Deputado tem que entender que o Congresso Nacional pode ser uma grande universidade, e você passou por lá e sabe disso. A gente aprende, mas a gente tem que estudar, porque senão a gente fica para trás na história. E se atualizar, sim, avançar junto com o tempo, né? Sim. Você vê, por exemplo, um vereador que está 2 meses no cargo. Tu lembras o nome dos 8 deputados federais? Não, esse eu lembro, sim. Eu lembro, esse eu lembro. São 8 apenas e eu lembro. Mais fácil. Sabe, mas gosto, por exemplo, da Marcivânia, uma deputada que tem consciência do papel dela. Ela é uma educadora, eleita por um partido comunista do Brasil. O papel dela qual é? Fazer oposição. Ela, inclusive, preside uma comissão importante lá. Defende bem a clássica. Agora, do ponto de vista das bandeiras dela, é possível construir um país diferente? Aí é outra discussão. Mas pega o deputado, por exemplo, André Abidon, do PP. Qual é a contribuição? Se você me disser uma linha de um discurso que ele tenha feito em defesa dessa nação chamada Brasil, eu levanto aqui e vou aplaudir. Então nós poderíamos ter uma bancada federal mais atuante. Sim, muito mais atuante, muitíssimo mais atuante, sabe? Porque não é deputado de primeiro mandato, nem deputado de primeiro mandato que chegou lá, chegou sem ter a experiência do legislativo. O Davi foi vereador. Hoje é o político com maior resultados no Brasil, o Davi. O Davi se elegeu presidente do Congresso Nacional, pegou o sucessor dele e elegeu, um cara que está 2 anos senador. E ele se elegeu na mais importante comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele botou o Bolsonaro para vir aqui no apagão, ele mandou buscar... Trouxe ministro 3 vezes. E trouxe grupos geradores de fora do Estado. Mostrou força política. Mas o Davi talvez não tenha o merecido reconhecimento nessas lutas que ele tem travado. Uma análise rapidinha da gestão de Clécio Luiz na prefeitura por 2 mandatos. Gostei. Acho que o Clécio começou o primeiro mandato meio atrapalhado, tropeçando nas pernas, não diria na vaidade, mas sobretudo na condução ideológica. Depois ele percebeu que governar uma cidade, tu não pode governar andando só do lado esquerdo ou só do lado direito. Tu tens que governar andando no centro para enxergar melhor os 2 lados. Fez boas alianças com o Davi, com o Randolph, que é seu parceiro histórico, conseguiu avançar em nível nacional na captação de recursos, fez um bom mandato, sim. De 0 a 10, eu diria que o Clécio é nota 8 e nota 8 até nos Estados Unidos. Concorre num próximo cargo a governo? É um nome bem colocado. O que dizer das eleições, Lobato, que nós tivemos agora no ano passado, em novembro, né, onde nós tivemos aí concorrendo o doutor Furlan, que foi eleito, hoje é o prefeito, e o nosso amigo Josiel, né, irmão do senador Davi, no auge dos atendimentos ao Estado, apoiado pelo governador, apoiado pelo Clécio, e perde as eleições. Como é que você viu tudo isso? Eu vi como eu vi em 2010. Tem uma coisa na estatística que a gente chama variável interveniente. Em 2010, o Valdir liderava para o Senado, o segundo senador, o Gilvan, porque vinha numa casada, e o governador reeleito seria o Pedro Paulo. Veio a Operação Mãos Limpas, prendeu o Pedro Paulo, prendeu o Valdez, tragou os 2 e o Gilvan foi de caranguejo de ganho. Quem se elegeu o 4º, que era o Camilo,
que já dialogava com o Jorge Amanajás para apoiar o Jorge Amanajás, acabou virando governador. 2020, a variável interveniente foi o apagão. Quando veio o apagão e o Davi... Mas o apagão destruiu tudo isso que ele construiu, o Davi fez? Destruiu. O Josiel teria uma projeção de 42% para ganhar a eleição no primeiro turno. Ele perdeu em 12, 13 dias 20 pontos. Quando virou o segundo turno, o doutor Furlan botou 22 pontos de diferença para o Josiel. E aí ele teve que remar, não foi para chegar na beira, para encostar no Furlan. E o Furlan fez as alianças necessárias. Cirilo, Patrícia Ferraz e Guaraci. E o próprio Capipe ficou nisso que ajudou. O Capipe ficou naquela de ser a Inter e tudo mais. Então, veja só, dos 10 candidatos, ele não ficou com o Paulo Lemos, ele não ficou com o PSTU, ele não ficou com aqueles que tinham menor densidade eleitoral, mas ele trouxe os que tinham o que dar e entregar. E entregaram o Cirilo, Patrícia Ferraz, o Guaraci, que atua no segmento evangélico, e o próprio Capiberibe. Porque a juventude do PSB viu o Furlan como quem via Deus. Passou a defender, brigar, lutar. Você acompanhou toda a vida do atual prefeito como médico, como deputado estadual e agora 65 dias de governo na Prefeitura Municipal. O que dizer, Carlos Lobato? Dizer que eu acredito nele. Eu acho que o Furlan tem um perfil de um cara cordato, um cara de diálogo, ele é um cara humilde, ele nunca se impôs como médico ou tentou se sobrepor como deputado. E tenho comigo que esses valores são imprescindíveis no homem público. Imprescindíveis. Eu acredito que o prefeito, se não se deixar levar por ideias que muitas vezes fazem com que a gestão tome um caminho errado, e ele tem que lembrar todo dia que prefeitos no exercício do mandato saíram de lá presos, ele vai acertar. Você acha que ele está hoje com a assessoria acertada, escolhida? Não, eu para acho se iniciar um mandato de executivo? Eu acho que não, mas também em razão do próprio processo eleitoral que lhe deu o mandato. Ele fez alianças. E o político, você sabe disso, você vem de Brasília. O político, a Bíblia do político é a palavra. Se não cumprir, ele com certeza vai ter dificuldade nas sucessivas eleições que enfrentar. A própria condição de sucessão de Clécio, numa boa gestão, como você mesmo disse, também ajuda, favorece? É uma boa onda, ele tem que surfar legal? Eu acho que sim. O Clécio deixou, por exemplo, 420 mil seringas para que vacine a população macapaense. O Clécio deixou kits que ele está usando, é inteligente essa de levar o kit batendo na porta, porque muitas vezes a gente fica fechado em casa e o coronavírus vai para dentro de casa dar bom dia através do vizinho, do filho que foi para a feira, foi para a rua. Então ele está indo lá levando um kit básico, coisa que o Clécio não fez. Ele expandiu na rede pública municipal o acesso para que as pessoas pudessem pegar o kit. O Furlan está dizendo, não, eu vou bater na porta. O Milton Nascimento já dizia que todo artista tem que ir aonde o povo está. É o que ele está fazendo. Ele é esse ator público do nosso município. Governo Valdez Góes. Né? Estamos aqui iniciando os 2 últimos anos de governo do segundo mandato de Valdez. Valdez vai chegar no segundo, no final, tem que escolher, né? Ou fica até o final, ou sai deputado federal, ou sai senador, né? Tudo mais. O que dizer desses 6 anos de governo de Valdez Góes, Lobato? Você que acompanha muito de perto e tem um olhar muito crítico para tudo isso. Eu acho que o Valdez tem uma qualidade como ser humano que poucos políticos têm. Ele é muita alma, muita entrega. O Valdez é um cara muito humilde, o Valdez é um caboclo lá de Jaburu dos Alegres, que se fez político, foi o mais votado na primeira eleição em 1990 para deputado estadual e depois ganhou a eleição 4 vezes para governar o Amapá. E tem erros, porque é aquela velha história, aquele mantra de que são tantos mandatos que muitas vezes você perde o estímulo. Eu não diria que ele perdeu, mas o Valdez, ele acho que fez muito pelo Amapá e deixou de fazer muito pelo Amapá. Isso notadamente... Vamos citar uns exemplos aí. O que ele fez muito? Eu acho que, por exemplo, a BR-156, se você pegar Barcelos, Capiberibe, Camilo Capiberibe e Pedro Paulo, que governou 9 meses o Amapá, juntar todos eles não fizeram 1/3 do que o Valdez fez na BR-156. Todas as pontes de concreto, que eles chamam na engenharia de obras de arte, todas foram feitas pelo Valdez na direção de Macapá e Oiapoque. Todas. Você está entendendo? Conjuntos habitacionais, políticas de amparo social, o Valdez fez bem. Você está entendendo? Agora, em outro, concurso público, juntar todos os governadores
não chegam a 50% do que o Valdez oportunizou em concurso público. Hoje tirou as costas e está de frente para a segurança pública, entregando 16 prédios, um investimento de 210 milhões aí, coordenado lá pela Secretaria de Segurança, que vai trazer uma sensação melhor. Está aí os prédios, a gente tem visitado. E veja a questão do Covid. O Amapá é o único estado na Amazônia, um dos 4 do Brasil, onde é possível vir e dizer, olha, está estabilizado, o resto está tudo na bandeira vermelha. Ele tem corrido muito atrás dessa situação de Sim, Covid. e ele quer comprar 450 mil doses de vacina, mas infelizmente esse entrave, esse pugilato entre a União, através do presidente, os estados e os municípios, impedem. Mas ele tem o dinheiro em caixa para imunizar em torno de 25% a 28% da população. Você diria, Lobato, pela sua experiência, pelo conhecimento e amizade que você tem com o governador, né, apesar de toda essa situação de pandemia desde o ano passado, 2020, esses seriam os 2 melhores anos para que o Valdez se revelasse para a sociedade na situação de gestor, de fazer, de mostrar? Você diria isso? Eu diria que sim, até porque o Valdez não vai ser mais governador do Amapá. Eu acho que ele encerra o ciclo dele como executivo. Ele pode ser senador, ele pode ser deputado federal. Na sua opinião, ele sai aqui? Eu acho que ele não sai, ele fica no governo. Até o final? Até o final do governo. Sem mandato? Sem mandato. O Valdez, eu acho que agora ele se aliou a um grupo político que tem o Davi, tá o Clécio, e que esse embate envolvendo um candidato desse grupo e o próprio vice-governador Jaime Nunes vai impor ao Valdez essa árdua missão de ficar no mandato. Porque... Mas o Jaime não vem com outro grupo? Não vem Mas com uma se situação... o Valdez sair, o Jaime vira governador e vai à reeleição. O Jaime tem um poderio econômico muito grande, embora a eleição seja financiamento público. Mas o Jaime, com a caneta e o diário oficial na mão, ele não é o Jaime que está hoje. Mas você acha então que o Valdez ele ficaria sem mandato para favorecer um colega, vamos dizer o Clécio ou o Davi ou coisa parecida, né, em função de não deixar o próprio Jaime assumir e vir a ser o governador do estado? É a sobrevivência do grupo. Muitas vezes alguém tem que ir para o sacrifício. Na linguagem cabocla, alguém tem que ser boi de piranha. Para passar boiada, um boi tem que morrer. Antes da gente ir para o terceiro bloco e último bloco, Lobato, deixa eu te fazer uma pergunta que é muito interessante. Você como amapaense aí, né? Nós temos aqui, a gente vê o amapaense muito sem memória. Aqui existe aquela situação de hoje morre João, se fala o dia todo de João. Amanhã morre José, você esquece o João e só fala de José. No terceiro dia morre Maria, você esquece o João, o José e só fala de Maria. Né? E isso a gente vai esquecendo. Muitas das coisas que nós não poderíamos deixar de esquecer, né? Quando se diz respeito a desastres, a sinistros, a mortes violentas, a feminicídios e outras coisas mais, que passam a ser estatística, apenas estatística, e fica esquecido por todo mundo. Como é que o Carlos Lobato vê isso? Eu vejo com muita tristeza, porque eu acho que... Mas você concorda comigo primeiro? Não, eu concordo com você. Está correto. Eu acho que o Carl Gustav Jung, um dos grandes psicanalistas da história universal, amigo do Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, ele desenvolveu a teoria do chamado inconsciente coletivo, que são as heranças que a gente herda dos nossos antepassados. Significa dizer exatamente o que você está dizendo. Nós não podemos hoje ser João, amanhã ser José e amanhã ser Maria. Nós temos que ser um todo. E eu vou te dar um exemplo para te chamar um intervalo comercial. Você sabe aonde foi que se instalou o primeiro campo de concentração no mundo? Não. No Amapá. Antes do Hitler imaginar e fazer o primeiro campo de concentração na cidade de Dachau, que fica nos arredores de Munique, na Bavária, é o que eu sabia. Foi o primeiro campo de concentração que o Hitler fez. Mas na história universal foi em Clevelândia do Norte, feito pelo presidente Arthur Bernardes, que governou 4 anos o Brasil em estado de sítio. Pegou os seus desafetos no Rio de Janeiro e transportou para Clevelândia, no coração da Amazônia, para morrerem de malária, leishmaniose e outras doenças. O cara cavava o próprio túmulo, a própria cova. Desconhecida. Porque a memória não permite que você traga esse conhecimento e se atualize nele e possa, com ele, fazer, como diz aquela moça lá do Big Brother, um novo itinerário. Você conhece tão bem essa história? Existe lá em Clevelândia algum memorial, alguma situação que lembre? Não, não. Continua até hoje sendo uma unidade militar. Para lá foram degradados. Quando Karl Marx teorizou, através do Capital, a teoria da mais-valia, e que foi muito bem instrumentalizada
na Revolução Russa por Lenin, Trotsky e tantos outros, paralelo a isso houve uma dissidência com um cara chamado Plekhanov. Ele trouxe o anarquismo científico, uma maneira diferente de pensar aquela ciência, que teve essa cognominação de anarquismo com base na ciência. Esses intelectuais já estavam no Rio de Janeiro também. O Partido Comunista, a Revolução foi em 17, em 1922, 5 anos depois, nós já tínhamos o Partido Comunista Brasileiro. 5 anos depois. Então, esses teóricos chamados anarquistas, jornalistas e outros militantes contrários ao governo Arthur Bernardes, eles foram degradados. Agora, Lobato, essa falta de memória, depois dessa sua aula aí de história, né, essa falta de memória não traz um prejuízo muito grande? As pessoas, os formadores de opinião não conseguem ver e deixar que algumas coisas não caiam no esquecimento? Ou é proposital até que... Como é que... Eu não concebo, entendeu? A gente esquecer, como já caiu no esquecimento, aqui a morte do pessoal do Ana Carolina 3, que aconteceu agora recente. Sim. Né? Outras situações de feminicídio, né, gritante, que todo mundo já esqueceu. Então, eu não entendo, sinceramente, eu às vezes fico pensando como é que o povo se esquece tão rápido. Às vezes de coisas boas, mas também de tanta desgraça. Né? O que dizer? É porque o conhecimento, via de regra, ele é patrimônio dos mais abastados. E nem sempre aquilo que acontece e que deve ser permanentemente lembrado é interessante para quem detém o poder que pode fazer ou não o conhecimento ser mantido vivo. Você vê, por exemplo, Ayrton Senna, todo mundo homenageia. Mas bora pegar um índio que morreu lá na aldeia com Marumã, e o Celso Viafra, um dos maiores compositores que tem esse país. Ele é paulistano, mas é o paulistano mais amazônico que eu conheço. Ele tem uma música que diz assim, que o New York Times não deu uma linha. A BBC de Londres, nem uma palavra. Mas ontem no Xingu, um índio se afogou. E o guarda-marinho se afogou também para salvar uma criança. Na mesma história, na mesma hora, ele diz. Na mesma hora, um guarda-marinho, um retirante que tinha 7 filhos, arrumou mais um. Era um menino louro de olho azul que tinha sido abandonado nu numa avenida. Então veja que ele conta a história de quem não detém o poder econômico para perpetuar essa memória e trazê-la sempre à vida. Então é muito fácil, por exemplo, o Ayrton Senna tem corridas que homenageiam ele, grandes marcas lançam carros caríssimos com a marca Senna, e merecia dele, é um herói nacional. Mas e tantos heróis anônimos? Vou te dar um exemplo, Cabralzinho. Você sabe como morreu o Cabralzinho? Não. O maior herói que o Amapá tem na sua história, que enfrentou os franceses quando queriam o Lourenço, essa região do Calçoene, que é a aurífera mais potencializada da Amazônia, à exceção de Serra Pelada, ele morreu como tocador de festa. Ele tinha uma aparelhagem, você queria fazer uma festa na sua casa, na sua fazenda, ele ia lá e tocava. O maior herói do Amapá morreu como sendo um tocador de festa. Um cara que foi reverenciado na República, namorou com a Chiquinha Gonzaga, uma das maiores compositoras que o Brasil conhece, e que morreu como tocador de festa. Não deixa também de ser um descompromisso do povo, sim, que forma opinião no Amapá, né? Sim. Vou lhe pedir licença novamente, nós vamos pagar um comercial rapidinho e vamos voltar nesse papo bacana, né? Eu hoje estou com a alma lavada aqui na audiência, tenho certeza. Você está aí ligado no meu, no seu, no nosso plantão policial. Estamos aqui do lado dessa cabeça pensante, inteligente, né? Carlos Lobato, jornalista, radialista, dono do programa Tribuna da Cidade. Também esposo da doutora Natália, que deve estar nos assistindo. Tá, doutora Natália? É obrigatório. Obrigado aí pela audiência. Ela e a minha sogra. Depois eu vou te contar uma da minha sogra aí. A gente vai já falar sobre isso. Vamos só nesse pequeno intervalo comercial, mas a gente volta já já. Você está ligado aqui no meu, no seu, no nosso plantão policial, na TV Cidade, canal 2.1, essa liderança de audiência. Fica ligado. Fica ligado que o plantão policial volta já.
Para o governo do Amapá, plantar o desenvolvimento hoje é colher os frutos desses avanços amanhã. Por isso, inauguramos novos escritórios do RURAP em 6 localidades do Amapá. Outras 4 unidades já estão em execução e serão entregues até abril. No total, o governo está investindo mais de 1,5 milhão em novas instalações, que oferecem serviços como emissão de documentos, declarações, financiamentos e outros atendimentos para cerca de 10 mil trabalhadores do campo. Esse é o governo junto com a gente, trabalhando para todos os amapaenses em todo o Amapá. A liquidação mais esperada da cidade está de volta. Liquida Show 2021, de 27 de fevereiro a 7 de março. Toda loja com descontos imbatíveis de até 70%. É o menor preço que você já viu. Liquida Show 2021. São milhares de produtos com até 70% de desconto. 9 dias de ofertas e descontaços incríveis. Na maior loja de esportes do norte do Brasil. Abra seu Credit Show e aproveite. Corra para o Liquida Show 2021 da Sapataria Show. O Amapá é cheio de gente que se reinventa e se renova a cada dia, com criatividade e muita força de vontade. Foi assim que mais de 2.100 pessoas se inscreveram no programa Minha Primeira Empresa e deram o primeiro passo para realizar um sonho, abrir seu próprio negócio. Serão 6 meses de cursos, orientações e 1 milhão de investimento injetado através do Amapá Mais Forte em novas ideias. O programa já está em andamento e até o final de julho, o Amapá contará com novas empresas que irão gerar emprego e renda para a nossa gente. Você pode acompanhar pelo site ageamapá.ap.gov.br e ficar por dentro de todas as novidades. Governo do Amapá. Você tá a fim de encarar muita ação e aventura? Então seu lugar é aqui, na Adventure. Só aqui você encontra tudo o que precisa para enfrentar os terrenos mais radicais. Mochilas, barracas, campo, pesca, escalada e rapel. Uma grande infinidade de artigos militares e esportes radicais. Te esperta, rapaz, e passa aqui na Adventure e comece a conhecer a vida de maneiras diferentes. Adventure, aqui começa a sua aventura. Just City Cabbie in the corner. De volta aqui com o meu, com o seu, com o nosso plantão policial pela TV Cidade, canal 2.1. Obrigado aí pela audiência. Estamos aqui do nosso lado, com essa autarquia, Carlos Lobato. E eu vou voltar perguntando uma coisa, uma perguntinha que não quer calar. Eu conheci, há tempos atrás, um Carlos Lobato mais polêmico, como você mesmo disse aqui, já mais ácido. E hoje eu vejo até um Carlos Lobato mais light. Como você mesmo disse, o que é que houve? Eu acho que o tempo... não para, já dizia o Cazuza, no entanto, ele nunca envelhece. Nós é que envelhecemos. E o envelhecimento, eu acho que é talvez o maior presente que Deus deu para nós. Porque é com o envelhecimento que vem a sabedoria, vem o pensar um pouco mais, puxar a respiração, você está entendendo? E depois a gente faz com que... Os processos também ajudaram no contribuir? Sim. Mas o que na verdade me ajudou muito mais foi você sair de si para enxergar o outro. Muitas vezes o microfone aberto, ele é como uma bomba que vem sendo despejada na cabeça de alguém. Mas se você parar um pouquinho e dizer, mas será que vale a pena, sabe, você fazer com tanto peso isso? Você teve um período, Lobato, que eu lembro, né, que a gente acordava, abria os olhos, escovava o dente, tomava um banho, tomava café e ouvia o Lobato. Porque ali era o início do dia pura, né? Sim, mas era o início do dia da formação de pauta para todo mundo, né? E numa linguagem verdadeira ali, muito aberta, sem medo de falar o que estava falando, né? De certa forma não mudou muito, não tirou um pouco da identidade do Carlos Lobato no programa Tribuna da Cidade. Fala, Lobato! Você tem a palavra. Não cala, né? Não cala. Eu acho que não, sabe, Frota? Imagine o seguinte... Qual foi o maior jogador de futebol de todos os tempos? Pelé, né? Pelé. Você acha que o Pelé, depois da Copa de 70, era o Pelé de 58, de 62 até de 70? Não. Por quê? Mas ele não tinha 50 anos, ele tinha 32. O que aconteceu com ele? Ele percebeu que não precisava correr tanto para ser o Pelé, driblar tanto para ser o Pelé, cabecear tanto para ser o Pelé. Ele poderia criar as condições para que,
como o esporte é coletivo, o Carlos Alberto fizesse aquele gol que Você fez. não viu uma perda de audiência com isso? Não. Não, eu acho que não é a perda que vem decorrência disso, são outros colegas que vêm. Vou dar um exemplo, por exemplo, você no seu métier, você é bamba. Tem muito cara que acha que tem audiência porque ele só acha. Mas as pessoas sintonizam aqui no plantão policial. Então é da natureza de quem investe, de quem se aprofunda, de quem quer fazer o melhor. O que dizer daqueles que gostam do Lobato e aqueles que odeiam? Os que odeiam, não sei, não conheci ninguém que me odiasse. Mas se tem alguém que tem esse sentimento, eu acho que é pouco nobre. Ele está precisando orar, se encontrar com Deus. E os que gostam de mim, um abraço fraterno a tantos como o Laércio Pantaleão, que acaba de assistir a gente, mandar uma mensagem dizendo que está gostando. Se ele está ligado aqui, não é por mim, é por você. Não. Porque eu só sou o convidado de hoje. O programa, se... Eu sozinho não faço programa. Mas quem faz meus programas são os meus convidados. Se alguém ligou agora, Frota, não foi para me ver. É porque é você que tem audiência. Não, mas foi... Saiba disso. Vamos falar um pouquinho aqui, rapidinho, nosso tempo está acabando, o tempo passa rápido. Aí, quando o papo é bom... Né, e a minha sogra estava esperando. Eu preciso te contar essa da minha sogra aí. Como é da sogra? Rapaz, a minha sogra, Dona Maria. Dona Maria, um abraço. Né? Obrigado por deixar o Lobato vir aqui conosco hoje. Aqui a gente joga um dominó e eu tenho um amigo, que é meu amigo há 30 e 40 anos, o Haroldo, e ela não tem esse negócio de guardar nome. É para ela, seu Joaquim, seu Manuel, seu Zé Português, ela quer saber de se comunicar contigo. E esse meu amigo olhava meio de lado, assim, que porra, que cada instante eu tenho um nome, e ela tem uma gargalhada assim, farta. Que beleza. E é muito bom. Daqui a pouco eu vou estar lá com ela e encontrar com ela. Porque... Leve meu abraço para ela. Sim, vou levar esse abraço. Porque ela é a felicidade em estado puro. Que coisa boa. Bom, né? Ficar do lado dessas pessoas. Caramba, rapaz. Dona Maria, daqui a pouco eu vou. E o seu Antônio, que é o Haroldo, meu amigo, já deve estar lá aguardando. Dona Maria, ele me falou aqui em off que a senhora às vezes manipula os dominós. Aí, às vezes ela mete um gato, né? Lobato, o que falar dos escândalos do Amapá? Um estado pequeno, um estado pouco esquecido pela situação geográfica, pela população que tem. E nós temos tido aqui alguns escândalos, né, complicados. Tem a Polícia Federal na rua sempre, Ministério Público Federal agindo, né, denúncias, mais denúncias. O que dizer de uma situação como essa, num estado tão pequeno, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo é amigo ou parente? Olha, o primeiro escândalo que houve no Amapá, que eu tenho de memória, foi chamado escândalo do IPI, quando veio um fiscal da Receita Federal que acabou assassinado aqui. Isso gerou a prisão de pessoas, etc, etc. Isso deve ter, sei lá, uns 50 anos. E depois, a grande operação, que foi a primeira do Brasil, foi a Operação Pororoca. E toda a operação, eu inclusive fui preso na Operação Pororoca. Sabe por que eu fui preso? Porque eu tenho um amigo que estava grampeado e eu liguei para ele, porque haviam matado um homem que foi sentar o granito da minha casa, e o teor da nossa conversa fez um delegado de 23 anos entender que eu estava numa organização criminosa. Eu passei 5 anos para ser ouvido pela primeira vez. E eu fui me entregar, porque a polícia não me prendeu. O que é que tem contra mim? Mandado de prisão. Eu não sei a razão. O senhor não sabe também, porque o juiz que mandou. Aonde é que entra? Eu entrei com celular, carteira porta-cédula, para você ter uma noção de como é que foi aquela operação. E eu fui absolvido. Eu não meti uma folha de papel no processo, a não ser o meu depoimento. Senão seria nulo, porque o processo deserto é o que diz o Código de Processo Penal, daria nulidade. Eu fui absolvido. Mas antes de ser julgado lá pelo juiz, eu fui julgado pela sociedade. Eu era bandido. E o que que tu tens... A sociedade julga muito rápido. Sim. E a única coisa que eu dizia, olha, se tu achas que eu não sou a pessoa adequada para te dizer que eu não sou. Mas eu te digo que não. E o tempo, nem que seja o último ato da minha vida, eu vou provar que não. E no primeiro dia de audiência, 5 anos depois, era meio-dia, o juiz queria adiar. Aí eu dei uma porrada na mesa. O senhor vai me ouvir. O senhor vai me ouvir. Eu não esperei 5 anos para chegar aqui e redesignar a audiência. E ele teve que me ouvir, um juiz federal, porque foi instruído lá. Depois eu processei o delegado. Eu já ganhei em primeira fase, está em segunda instância, e o delegado tem 250 mil para me pagar. E lembrando outros escândalos, como é que você viu? Aí você vê a Operação Mão Olímpica, foi uma operação com viés político, que desmontou a bancada política que vinha prevalente. Mas tem operações que eu aplaudo, a Polícia Federal não sai de lá
porque ela acha que eu sou bandido, alguém que manda. A Polícia Federal, ela é uma ferramenta do Ministério Público. Essa última ida na sua casa foi uma... Foi. E você sabe o que aconteceu hoje? Não. Eu fui buscar tudo que levaram da minha casa, o meu celular e meu computador. Te entregaram já? Me devolveu. Por quê? Porque eles imaginavam que eu tinha um dossiê de uma figura que dirigia um órgão público estadual, que dizem que ela que levava a operação, ou leva para as autoridades federais. 12 operações fizeram no órgão que ela foi diretora superintendente. E alguém disse no telefone, uma interlocução, que eu tinha um dossiê. Como eu sou jornalista, alguém acreditou, e esse alguém foi o Ministério Público, que pediu uma diligência na minha casa. O delegado chegou lá, não tem campainha na minha casa, porque roubaram os fios 4 vezes. E eles chegaram quebrando tudo. Eu fui lá fora, apontaram um fuzil e digo, guarda o teu fuzil. Se tu quer entrar, tu vai entrar. Quando entrou, o que é que o senhor quer? O senhor quer começar por onde? O dia que eu dever, eu já disse, Frota, se eu cometer alguma coisa na minha vida que contraria a lei que eu aprendi para advogar, eu não levo para minha mãe, para minha mulher e para meus filhos essa vergonha, eu me mato. Eu me mato, eu sou homem. Eu sou homem. Se eu lhe disser que lá fora tem 2 pessoas me aguardando, tem 2, não tem 3. E todas as vezes que tentaram fazer comigo, Deus esteve do meu lado porque Ele sabe o meu propósito. Eu sou homem. Eu fui um cara que, para estudar, dormi no chão do terminal. Fui guia de cego, cobrador de ônibus. Nunca me prostituí pelo dinheiro fácil do alheio. E não seria como adulto. Meu pai morreu com 89 anos e 7 meses. Minha mãe está viva aí. Eu não tenho o direito de levar para minha mãe, para a memória do meu pai, para os meus irmãos, aquilo que seja desacordo ao que eu aprendi. E eu costumo dizer, a minha casa tem muros baixos, quer ir lá, bate lá, quer quebrar, quebra lá. Eu mando consertar no mesmo dia. Agora depois tu vai me dizer se eu tenho ou não. Eu hoje recebi o carregador, porque o meu telefone e o meu computador já haviam sido devolvidos. Então, as operações da Polícia Federal, eu não culpo a polícia. Sabe por que eu não culpo? Porque a polícia cumpre ordem. Verdade. Agora, o Ministério Público, às vezes, peca por excesso. Você fala do estadual ou do federal? O Ministério Público, no seu conteúdo. Você vê a operação, essa operação aí que fez o Brasil pensar e repensar diferente, que foi essa operação que o Moro como juiz e a turma da Lava Jato fez. Tem muita coisa ali, amigo. É verdade. Vamos falar da Amapá rapidinho, nosso tempo está aqui, eu já tenho um bocado de pergunta para te fazer. Falando de operação, para finalizar esse assunto, o que você achou da Eclésia? Eu acho que a Eclésia pecou, um vício que vai anular tudo, o vício do promotor natural. O doutor Afonso não tem portaria para agir como agiu e vai ser anulado. Muito já foi anulado. O que faltou na Eclésia teve um bom propósito. Abriu a caixa preta da Assembleia e revelou o que acontecia lá. Mas tem uma coisa no direito que a gente chama de princípio da legalidade. E essa operação agora da Câmara de Vereadores? Eu não conheço detalhes, eu não sei, não posso falar. Eu posso falar como jornalista, foram lá, apreenderam, etc. Eu não sei a razão, não sabe detalhes. Não sei. Tá, vamos lá no ping-pongzinho, coisa que tu gosta de fazer no teu programa. Me diga o nome de um grande político, que o Carlos Lobato admira no Amapá. É um político que todos os anos, quando eu vou ao cemitério, agora com a pandemia não pude, eu acendo velas. Aníbal Barcelos. Aníbal Barcelos. Um médico. Médico, meu querido João Bosco Papaléu Paz, a gente falava todas as noites. Até quando internado de Covid, um dia ele calou e nunca mais ouvi a voz dele, mas ele está no meu coração, nas minhas orações. Grande homem, né? Um jornalista, Lobato. Jornalista Geraldo da Silva Trindade, uma referência, um negro que se fez deputado pela força da sua palavra, foi constituinte, assina a Constituição da República do Brasil e depois de tudo isso voltou para Macapá e resolveu ser engenheiro e advogado. Saiu das ciências exatas para as humanas e hoje ele é advogado e engenheiro. Prefeito, eu gosto muito do Roberto Góes, porque ele deu às crianças da educação, comida e material escolar. Isso, para mim, absolve todos os pecados dele. Um governador? O governador Valdez. Já falei do Barcelos, aí olhou concurso, um grande político, mas eu acho que o Valdez é um humanista, sobretudo. Um deputado federal? Deputado federal, eu fico com Paulo Fernando Batista Guerra, meu querido professor Paulo Guerra, um homem muito lúcido, ganhou 2 eleições para deputado federal, as 2 como o mais votado. Um estadual? Estadual,
Cara, tem muitos amigos lá. Parou para pensar. Mas eu vou homenagear um cara que me deu a oportunidade de trabalhar. Francisco Milton Rodrigues, o deputado Milton. Um senador. Senador da República, eu fico com o Randolph. E um governador. Governador é o Valdez, já falei, né? Um procurador de justiça. Procurador de justiça, cara. Agora tu me pegaste feio nessa. Eu acho que tem bons, o Nicolau é um deles, o Manuel Brito foi um grande procurador, mas eu fico com o Jaime. O Jaime. Um procurador de justiça do Estado, um procurador de justiça, um promotor de justiça do Estado. Ah, tem tantos, Paulo da Veiga, Eli Pinheiro, Iaci Pelaz e tantos outros. Zeca Barreto. Um empresário. Josué, meu querido Josué Souza, batonier do Grupo Fortaleza. Grande. Advogado. Advogado, eu fico com meu querido irmão, amigo Jorge Wagner Costa Gomes. Uma advogada. Advogado, eu vou dar esse... Doutora Natália, eu pergunto. Não, vou dar a minha irmã Lúcia Maria Lima de Andrade. A Natália está na segunda fase da OAB, vai ser advogada e vai ser brilhante, porque ela abraçou uma causa rara. Quando se formar, doutora Natália, vim aqui falar um pouco dessa vida de estudante, de acadêmico, né, de universitário, o que é enfrentar 5 anos sentada aí na universidade, né, para se formar advogada. Vem aqui, tá convidada. E ó, vai atuar na área de direito administrativo, e é raro uma mulher abraçar essa envergadura. Continuando aqui, uma mulher. Uma mulher, Deusolina Salles Farias, negra, casada com um militante político, foi eleita a primeira mulher vereadora para a primeira bancada de vereadores do município de Macapá. Não assumiu, porque morreu de câncer, mas professora se fez eleita pela sua voz. Para finalizar aqui esse ping-pong, um amigo, Lobato. Cara, eu tenho poucos amigos, mas se eu tivesse que confiar minha vida para um amigo, eu entregaria na mão do Heraldo. Tom Heraldo, eu sei que ele saberia cuidar da minha vida. Muito bom. Heraldo, a responsabilidade grande, hein? Um amigo escolhido pelo Carlos Lobato. Carlos Lobato, eu queria agradecer muito, mas antes, eu vou só chamar aqui, Gleice, nós temos amanhã um mapa do Covid, só para você presenciar e poder fazer um comentário. Olha aqui, ó. Vamos atualizar aqui, hoje é sexta-feira, esse mapa do Covid, Lobato, está atualizado hoje, 5/3/2021, atualizado às 19 horas, né, uma fonte do governo, onde dados de vacinação aqui, doses entregues já foram feitas 57.984, doses aplicadas 28.928, que significa, né, que representa 3,03 feitas de vacinação, de imunização dentro do estado. Dados de contaminação confirmados, 85.065, recuperados 64.242 e óbito, infelizmente, até por muita irresponsabilidade das pessoas que continuam fazendo aí aglomeração, nós já temos 1.156 aqui no estado. São 19.489 de isolamento domiciliar, 178 de pessoas hospitalizadas, sendo 148 no meio público, no hospital público, e 30 no privado. 1.277 em análise laboratorial e 61.653 casos descartados. Esses são os números da Covid aqui no Amapá. Lobato, para a gente encerrar, primeiro agradecer muito. Primeiro agradecer a doutora Natália, muito obrigado por deixar o Lobato vir aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Vamos ter nossa oportunidade aqui. Lobato, eu queria agradecer muito, né? Você sabe da admiração, eu vou dispensar tudo da admiração, respeito que eu te chamo, até às vezes chamo meu guru, né? E queria deixar nossas dentes para a sua finalização. Antes, porém, só para você comentar um pouquinho sobre essa pandemia, né? Esse povo que teima em se aglomerar, em sair de casa sem precisar. Está aí os números mostrando mais de 1.000 mortos aqui no nosso Amapá, né? Pessoas parentes da gente, conhecidos da gente. Fala um pouquinho disso aqui, rapidinho, e depois fica com as tuas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado, Lobato. Você sabe que você tem meu respeito e minha admiração. Obrigado, e é recíproco, né? Eu acho que essa questão do Covid, eu fui vítima do Covid, meus cabelos caíram, eu tive crise de pâncreas, eu tive um diabetes da noite para o dia, gordura no fígado, e estou fazendo exame no coração. Acredite, é real. Você não vê o vírus, mas ele te vê. Te cuida, cara. Se tu ama tua mãe e teu pai, se tu ama os teus amigos, se tu amas a tua mulher, a tua namorada, se tu ama o teu trabalho, te cuida, porque se tu te cuidares, certamente tu não vai levar para ninguém esse vírus. Não quero teorizar sobre a responsabilidade, eu quero só que tu seja responsável por ti. Faz por ti, que eu te ajudarei, disse o mestre. Então, bora lá. Agradecer, irmão. Você é um cara que eu tenho no coração.
e que eu respeito muito, sabe? Os Recíproco. teus cabelos brancos, eles são de sabedoria. E essa sabedoria, Frota, que bom que tu estás no grupo onde eu estou também, porque é mais um nome de peso para fazer o jornalismo com verdade, Obrigado. com seriedade, sem passar o pano e, sobretudo, por amor. Desejo para você vida longa, como diz o padre Fábio de Mello, e que a gente possa se ver tantas outras vezes. Conversamos com Carlos Lobato, né? Dispensa qualquer comentário, qualquer apresentação. Chegamos ao final do nosso programa, né? Desejando a você, no final de semana, com muita tolerância, né? Respeitando esses protocolos, esses decretos aí contra o Covid, né? E agradecer a sua audiência e dizer que fiquem com Deus, porque com Ele nós estamos. Boa noite, Macapá. Boa noite, Amapá. Have a call back for 86 into Central. Negative K, nothing further, just see the cabbie in the corner.